Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 14, parágrafo 7º. Nós vamos falar hoje sobre a inelegibilidade reflexa. Apenas para nos localizar, nós estamos tratando sobre as inelegibilidades. Dissemos que ela pode ser absoluta ou relativa. O rol da absoluta é taxativo. Nós vimos que não podem se eleger os inalistáveis e também os analfabetos. Nós vimos que os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros. No que tange à inelegibilidade relativa, nós vimos que o rol é exemplificativo. Ela pode estar ligada à reeleição, ao parentesco, aos militares e outros casos estabelecidos em lei. Destacamos a lei da ficha limpa. Nós vamos falar hoje sobre a inelegibilidade relativa reflexa. No artigo 14, parágrafo 7º diz: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Não chegue na sua prova de direito constitucional, em que será cobrado os direitos políticos, sem entender esse parágrafo do artigo 14. Questão certa na sua prova. E é lógico, é claro, pela simples leitura, nós vemos a complexidade do parágrafo 7º, mas não fique apavorado. Vamos destrinchá-lo, vamos dissecá-lo e vamos te dar um mapa completo para você acertar na sua prova e ser aprovado no seu concurso. Vamos lá. São inelegíveis. Nós estamos falando daqueles que não podem se eleger, por óbvio, né? No território de jurisdição do titular. Preste bastante atenção. A doutrina vai dizer que esse termo jurisdição ele está inadequado. Deveria ser circunscrição do titular. Afinal de contas, a jurisdição envolve o poder judiciário, não é verdade? Mas para a sua prova, o examinador não vai fazer essa diferenciação, até porque o texto da Constituição diz jurisdição. Então, o que você tem que entender nesse ponto? Que está ligado ao território do titular. Nós vamos ver que a questão vai trazer o prefeito, governador de estado ou território ou Distrito Federal e presidente da República. Então, é no território de jurisdição do titular. Que titular? O titular do cargo. Nesse caso aqui, a inelegibilidade ela é reflexa, ou seja, ela não atende o titular. O titular é o parâmetro para se dizer que alguém é inelegível. Então vamos lá. Por ponto, eu tenho um parente que ele é prefeito, governador ou presidente da República. Posso me eleger? Essa é a pergunta. Muito bom? Então vamos lá. Entendemos isso? A referência é a pessoa que está no cargo, mas quem vai disputar a eleição não é o titular do cargo. O titular do cargo ele é apenas a referência. Bom, são inelegíveis no território de jurisdição ou circunscrição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins. Pois é verdade. Se você tem alguém que é prefeito, governador, presidente da República, você tem um problema. É você que se tornou inelegível por conta do seu grau de parentesco. Mas há alguns limites. São todos os parentes? Não. Até o segundo grau ou por adoção. Então vamos entender isso melhor através do nosso quadro. Apesar de grau de parentesco ser uma matéria de direito civil, é extremamente necessário entender para nós entendermos as questões de prova. Na sua prova, provavelmente, vai cair um exemplo hipotético. Até porque, se você for cobrado apenas o texto da lei, não vai ser tão difícil resolver. Então, imagine aqui, eu quero saber quem é o meu parente de primeiro grau. Ora,
Falando de ascendentes, nós temos nossos pais. Meus pais, por exemplo, são meus parentes de primeiro grau. Ninguém tem dificuldade em descobrir isso. Os avós são meus parentes de segundo grau. E os bisavós, meus parentes de terceiro grau. Afinal, eles são pais dos meus avós. Difícil entender? Acredito que não. Na linha de descendentes, nós temos a mesma coisa. Meus filhos são meus parentes de primeiro grau. Os filhos dos meus filhos, ora, os meus netos, são meus parentes de segundo grau. E os meus bisnetos, filhos dos meus netos, são meus parentes de terceiro grau. Então, olhando para esse quadro, e se você tem um avô, por exemplo, que é prefeito na sua cidade, você não pode se candidatar aos cargos que nós vamos falar mais à frente, porque ele é seu parente de segundo grau. É verdade, é por aí. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos primeiro entender os graus de parentesco para que você possa resolver as questões da sua prova. Bom, na linha de ascendentes e de descendentes, não é difícil compreender. O que eu sugiro para você é que na hora da sua prova você faça esse quadro. É lógico, claro, que com o tempo você não vai precisar escrever todos esses graus, você já vai entender. Você vai fazer depois umas bolinhas. Você pode fazer umas bolinhas, uns quadradinhos e colocando as setinhas para que você possa fazer a contagem certinha. E para você que estuda outras áreas do direito, como o direito civil, tenho certeza que vai contribuir muito para as suas questões de direito civil também. Bom, na linha colateral, nós temos a surpresa. Nós sempre imaginamos que os nossos irmãos, em matéria de direito, tá? Eles eram nossos parentes de primeiro grau, mas não é assim que se conta. Para chegarmos aos nossos irmãos, precisamos passar pelos nossos pais, e os nossos pais geraram os nossos irmãos, não é verdade? Então, nossos irmãos são nossos parentes de segundo grau. Verdade. Assim como os nossos tios são parentes de terceiro grau. Por quê? Para chegarmos aos nossos tios, temos que passar pelos nossos pais, os nossos pais passaram pelos nossos avós, e os avós geraram ali os tios. Então, é assim que se conta. Você tem que utilizar exatamente esse tipo de critério para chegar à contagem dos graus. Dessa forma, os seus sobrinhos, ou os meus sobrinhos, eles são os nossos parentes de terceiro grau. Veja que para chegar aos nossos sobrinhos, precisamos passar pelos nossos pais, que nossos pais geraram nossos irmãos e nossos irmãos geraram os nossos sobrinhos. Se eu movimentar aqui os irmãos e colocar do teu lado, você vai entender melhor o quadro, tá vendo? Basicamente assim que ocorre. Você não tem uma relação direta com os seus irmãos, porque quem gerou seus irmãos foram seus pais. Então, para a contagem dos graus, você tem que passar pelos seus pais para chegar a seus irmãos e para chegar aos seus sobrinhos tem que passar pelos seus irmãos. Entendemos até aqui? Vamos continuar então. Agora, um outro ponto importante. Que tipo de parente é o cônjuge? É um parente de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, afinidade, o que é? Deixa eu te explicar uma coisa. Cônjuge é cônjuge. E eu coloquei da mesma cor, por quê? Quando você lembrar da palavra cônjuge no seu concurso, você vai lembrar da Bíblia. Serão ambos uma só carne, não é isso? É só interpretar como se fosse você. Dessa forma, os seus sogros são seus parentes de primeiro grau. Ora, se os pais do seu cônjuge são para ele um parente de primeiro grau, ou se os filhos do seu cônjuge são para ele ou para ela parentes de primeiro grau, os seus enteados serão para você parentes de primeiro grau e os seus sogros serão parentes de primeiro grau. Dessa forma, se o seu cunhado for algum candidato eleito, verifique se você não é inelegível, pois ele é seu parente de segundo grau. Entendeu? Se não entendeu, eu sugiro que você pare agora o vídeo, volte a explicação toda, repita até que você entenda, tá? Nós vamos dar sequência agora no nosso entendimento. Vamos lá.
do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito. Veja, a referência é o poder executivo. O presidente da República é executivo, governador de estado ou território, Distrito Federal é do executivo e prefeito é do executivo, como os vídeos anteriores explicaram, tá? A referência é sempre o poder executivo. Ah, então, professor, o meu pai é senador. Eu posso me candidatar ao Senado também? Pode, não há nenhuma incompatibilidade. Você é elegível, tá? Ah, o meu irmão é deputado estadual. Você pode se candidatar sem problema nenhum. A regra é, se o seu parente, consanguíneo ou afim, ele exerce algum desses cargos do executivo. Mas não só para eles, para também de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Foi a regra que nós falamos na aula passada de desincompatibilização. Ora, se aquele que era eleito precisa se desincompatibilizar para entrar em outro cargo, aquele que substituiu 6 meses antes do pleito tornou inelegível os seus parentes de até 2º grau. Tá bom? Assista a aula passada e você vai entender melhor. Salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Preste atenção, muitas das vezes o aluno esquece dessa ressalva no final do parágrafo. Se já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não há inelegibilidade relativa reflexa. Ou seja, eu já estou exercendo um mandato, por exemplo, de vereador e candidato à reeleição. Quando o meu parente de 2º grau inicia ali o seu mandato de prefeito, eu estou dentro da ressalva descrita aqui na parte final do parágrafo 7º, tá? Um outro exemplo clássico que pode cair na sua prova é quando são eleitos juntos. Você é candidato a vereador e o seu cônjuge à prefeitura. No mesmo pleito, vocês são eleitos. Há incompatibilidade? Não. A incompatibilidade tem que ser anterior, tá bom? Mas para entendermos melhor isso, vamos para o nosso quadro, não é verdade? Parentes até 2º grau. Ou seja, o parente até 2º grau. Quem não pode se candidatar? Lembrando que, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, tá? Anota direitinho para não perder nenhum ponto. Se você tem um parente de até 2º grau que é prefeito, você não pode se candidatar para os cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador. É lógico, é claro, no município em que seu parente até o 2º grau é prefeito. Se você quer ser prefeito de uma cidade vizinha, você pode se candidatar sem problema, tá? Você não pode se candidatar a prefeito, vice-prefeito e vereador da mesma cidade em que seu parente de 2º grau é prefeito. Muito bem? No caso dos governadores de estado e Distrito Federal, o seu parente é governador de estado ou Distrito Federal. Você não pode se candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador em nenhum município do estado. Lembra que eu falei da incompatibilidade ligada à circunscrição, ligada à jurisdição? Se o governador governa aquele estado, é lógico que essa inelegibilidade é lógico que vai atingir todos os municípios. Então, você não pode se candidatar a prefeito, vice-prefeito e vereador nos municípios do estado em que o seu parente até 2º grau é governador. Mas você pode se candidatar, por exemplo, à prefeitura de um outro município em outro estado, sem problema algum. A incompatibilidade está ligada àquele estado. Por uma decorrência lógica, você também não poderá se candidatar a governador e nem a vice-governador. E mais ainda, não poderá se candidatar a deputado federal, estadual ou distrital para representar aquele mesmo estado, esse mesmo estado em que seu parente de até 2º grau é governador. Ora, os deputados federais, estaduais ou distritais, eles não representam aquele estado ou o Distrito Federal? Por uma decorrência lógica, há essa incompatibilidade. E também para o Senado, pelo mesmo motivo dos deputados federais, estaduais ou distritais, tá? Bom, seguindo o nosso quadro,
os governadores de territórios. E eu coloquei aqui governador de território justamente para te dar um spoiler sobre a aula do artigo 45, tá? Lá no artigo 45, nós vamos ver que nos territórios há o governador, mas não há senadores. A Constituição vai dizer que nos territórios vão haver 4 deputados federais. Nós atualmente não temos territórios no Brasil, mas se for criado ou se cair na sua prova, você vai saber responder. Então, nos territórios, pelo mesmo entendimento acima, prefeito, vice-prefeito ou vereador, você não poderá se candidatar. É lógico que governador e vice-governador daquele território, bem como também deputado federal. E se porventura o teu parentesco de segundo grau for com o presidente da República, nenhum cargo. Ora, a presidência da República abrange todo o território nacional. E se nós estamos falando de inelegibilidade ligada à parte territorial, é lógico, é claro, para nenhum cargo poderá o parente de até segundo grau do presidente da República se candidatar. Deu para entender isso? Se não deu, volta o vídeo, assiste novamente. Não vá para a sua prova sem entender esse assunto. Para provas de nível superior, não deixe de ler a súmula vinculante número 18. Está aqui na tela para você. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Então, no curso do mandato, a dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo conjugal, talvez até no intuito de concorrer às próximas eleições, o STF vai dizer com a súmula vinculante número 18 que não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, que acabamos de estudar. Espero ter contribuído para o seu estudo. Na próxima aula nós vamos falar sobre a inelegibilidade dos militares. É o parágrafo 8º do artigo 14. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.